Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, como vocês pediram, como criar aquele menuzinho, Matheus, hambúrguer, que seja responsivo para tablet, para celular, para desktop, como que a gente consegue criar? Quem que eu tô falando? Esse cara que você pode clicar, ele vai abrir aqui na sua tela, aqui no seu site, por cima, vai aqui, o cara pode navegar, ou o cara quer fechar e ele tem essa animação fechando também, ou o cara pode abrir aqui, ó, vai ser responsivo tanto no computador, tanto se o cara tiver uma telinha pequena no celular. Então fica bem bacana e é muito legal de construir isso aqui, dá para aplicar em muitos projetos. Então, bora lá, você vai aprender hoje que a gente vai criar bem cru no HTML, CSS e JavaScript ali também, passo a passo para você dominar. Bora lá? Então bora lá, bora começar. Eu vou colocar aqui esse repositório inicial para vocês começarem e estar alinhados junto comigo, que basicamente só para a gente evitar ter que criar o HTML inteiro. Então o HTML, ó, tá padrão, por enquanto não tem nada, ó, o nosso body tá vazio. Eu coloquei aqui um title e coloquei a biblioteca aqui no Font Awesome, só para a gente poder ter aquele íconezinho do hambúrguer, tá? Então, só isso aqui que eu já deixei criado padrão. O nosso script, ó, não tem nada e o style aqui, só zerei a margem, o padding e o outline aqui, que é algo padrão para a gente dar um reset no CSS. Então, não fiz nada ainda também. Então, posso clicar aqui com o botão direito aqui no meu VS Code, ó, e Open with Live Server, só para a gente abrir aqui do lado. Então, se eu colocar aqui, ó, H1, teste, e eu salvar, deixa eu até reduzir um pouquinho, já vai estar aqui o meu H1, beleza? Eu estou utilizando essa extensão do Live Server para ter esse Live Reload. Se você não tem, é só vir em extensões, procurar aqui, ó, Live Server. Vamos lá, vamos. Esse primeiro aqui, clicar em instalar, tá? Então, daí é só vir no seu index.html e dar aqui um Open with Live Server. E toda vez que você editar, salvar, já vai ter a mudança aqui em tempo real. Então, é bem bacana utilizar essa extensão. Então, vou reduzir um pouquinho aqui, ó, pra gente começar. Vou tirar esse H1, vou tirar minha câmera aqui só para não atrapalhar, qualquer coisa eu volto aqui, fica tranquilo. Então a primeira coisa, a gente precisa criar aquele botãozinho, né, com um ícone dentro. Então vamos lá, eu vou criar aqui um botão, maravilha, nada demais, e a gente traz essa tag de i aqui, que vai ser o nosso ícone, tá? Então como eu estou utilizando aqui o Font Awesome, vocês podem depois copiar isso aqui ou acessar o repositório inicial que vai ter essa configuração. Então aqui dentro do nosso ícone, eu vou ter uma class para a gente acessar esse ícone, fa-solid, espaço fa-bars, fa-2x para ficar maiorzinho. Então, se eu salvar, ó, já tem meu ícone aqui, tá vendo? Então, bem legal. Então, esse nosso cara é o nosso botão, tá? Então, aqui para ele, eu já vou dar uma classe, vou chamar de navButton, e vou dar aqui um onClick. Quando você clicar, eu posso fazer alguma coisa. E eu quero chamar uma função lá no JavaScript, que se chama, por exemplo, OpenNav, beleza? Que por enquanto, né, se eu clicar, não faz nada. Então, vou salvar. Quando eu vier aqui, ó, a gente já tem o nosso script aqui, ó, script chamando o nosso JavaScript aqui dentro do nosso head. Então, ele já está chamando aqui. Se eu vier aqui no meu JavaScript e eu criar essa nossa função que eu dei o nome, ó, de OpenNav, cuidado com o minúsculo e maiúsculo. Então, function OpenNav e eu vou dar aqui um alert teste, né, para a gente saber se está funcionando mesmo. Então, vou salvar e vou salvar o HTML. Se eu clicar, olha aqui o nosso teste. Então, já está chamando essa função quando eu clico nesse botão. Mas o que eu quero não é, de fato, deixar um teste aqui. Então, já a gente vai resolver. Segunda coisa, eu quero um overlay, que é os itens onde vai ter as navegações, como que a gente vai criar. Então, eu vou criar ele aqui. Por enquanto, ele vai ficar visível, né? Depois a gente vai esconder e só quando o usuário clicar. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma div. Vou dar um ID, por exemplo, myNav. Vou dar aqui um tab. Opa, ID. Beleza. Dentro desse cara aqui, vou dar até uma classe para ela. Como eu já chamei de overlay, vou chamar de overlay mesmo. Então, overlay. Dentro aqui, então, eu vou ter aquele íconezinho de fechar. Vou colocar aqui uma âncora. href aqui. Eu não quero que faça nada aqui, então vou dar aqui um JavaScript, void, e vou passar 0 aqui, beleza? Para ele não fazer nada aqui. Depois disso, eu quero dar uma classe. Vou chamar aqui de closeBTN, tá? Para ser o botãozinho de fechar. OnClick, e aí eu vou ter a função. Aqui a gente chamou de OpenNav, aqui eu vou chamar então de closeNav, beleza? Então, olha, o nosso onClick está aqui. Vou salvar aqui. Vou criar esse nosso closeNav só para a gente fazer esse teste. Então, function, closeNav, alert, teste. Teste 2, né? Só para a gente saber. Vou salvar. E vou salvar aqui para a gente testar. Vou colocar aqui, fechar. Vou salvar aqui. Ó, o fechar tá aqui. Cliquei, teste 2. Beleza. Só que eu quero um íconezinho de fechar. E aí eu tenho duas saídas, né? Colocar um ícone aqui na nossa biblioteca que a gente está usando, ou uma sacada bem legal, a gente pode vir aqui, que é criar o íconezinho. Olha que legal, eu posso colocar aqui um e-comercial, times, ponto e vírgula. Vou salvar. Olha o xizinho ali, fica um xizinho bem bacana, né? Então, aqui já a gente vai aumentar ele. Então, se eu clicar nele,
chama o nosso teste 2. E agora, dentro dessa nossa div aqui de overlay, a gente vai então, vou até diminuir um pouquinho aqui, a gente vai então colocar os itens da nossa navegação. Eu vou colocar aqui uma div, ponto. Vou chamar de overlay, traço content. Então, uma div com uma classe overlay content. E dentro, então, a gente vai ter cada item. Então, primeiro aqui, vou colocar o href hashtag, que a gente não vai navegar para nenhuma tela. Então, vai ser, por exemplo, sobre. Aí, o segundo aqui, vou duplicar. O segundo vai ser serviços. Opa, serviços. Vou duplicar aqui de novo. Vai ser contatos. Ou até clientes e contatos, beleza? Então, vou salvar aqui, a gente tem 4 itens, né? Então, tá aqui, ó, sobre, serviços, clientes e contatos. Maravilha. Então, agora vamos fazer a nossa famosa estilização. Então, vamos começar com o nosso Nav Button, né? Que é o botãozinho aqui. Então, vamos no nosso Style aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui do nosso ponto nav-button. Acho que foi esse o nome que eu dei, né? Deixa eu lembrar aqui. Nav-button. Beleza. E aqui, então, vou dar um border 0. Deixa eu colocar aqui do lado para a gente poder estilizar e ver ao mesmo tempo, né? Então, border 0, beleza. Vou dar aqui um border radius de uns 4 pixels. Vou dar um espaçamento, então, padding interno de uns 8 pixels em todos os lados. Ó, já tá aqui, beleza. Vou colocar uma corzinha, um background, color. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. Uma corzinha de azul, então 0062B5, ponto e vírgula aqui. Então, ó, já tá aqui. E eu quero, então, passar uma margem de 8 pixels em todos os lados. E quando colocar o mouse em cima, aquele cursor de botão, né? Então, beleza. E também, ponto nav button, acessar o nosso color branco para o ícone ficar branco. Beleza, já está funcionando aqui. Maravilha. Agora, então, vamos para o de baixo, né? Vamos para o nosso overlay, a nossa classe overlay. Então, vamos lá, ponto overlay. Nosso overlay aqui, eu vou falar que a altura vai ser 100% da nossa tela. Então, vai ficar 100% da nossa tela. Vou ter aqui um background color RGB 00 e 0. E vou colocar mais um background color aqui, que eu acho que fica até mais bacana, que a gente pode passar uma opacidade, né? Então, eu vou colocar aqui um RGBA. Vou comentar esse segundo aqui. 000,0.9, tá? E aí, um pouquinho de opacidade. Então, já tá eles aqui. Maravilha. Vamos passar aqui z-index. Vou colocar aqui 9. Por quê? Porque caso tenha o nosso site, por enquanto não tem. Mas caso tenha itens no nosso site, quando eu abrir o menu, eu quero que esse menu fique por cima de todo mundo. Então, esse z-index vai falar, olha, esse nosso overlay, que é onde vai ter os nossos itens aqui, vai ficar sobre qualquer coisa do nosso site. Então, ele vai ficar em cima, para, claro, ficar visível. Então, a gente está deixando ele uma camada acima. Vamos passar um position fixa, porque ele vai ficar na posição fixa. Beleza. Vou passar aqui uma width de 100%, por enquanto 100%. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Vou até jogar essa width aqui como primeiro, tá? Já já a gente vai manipular ela, porque ela não vai ficar aberta para sempre. Depois da nossa position fixed, vai ficar a posição ali. Vou falar que o left 0. Vou falar que ele vai ficar top 0. Perfeito. Overflow x hiding, para não passar nada. E vou passar aqui uma transition. Transition de all de 0,5 segundos. Por que essa transição aqui que eu quero? Ó, tá vendo? Quando eu salvo, quando eu abro aqui. Por quê? Porque ela vai começar fechado. E ela só vai abrir quando a gente clicar no hambúrguer. Então, essa width aqui sempre vai começar em 0. Então, ela começa em 0. Começa fechado. E quando eu clicar no botão, eu quero abrir ela. Então, ela começa em 0. E aí, quando eu clicar, a gente não chama a nossa função OpenNav. E aí, eu quero abrir. Então, eu vou acessar o OpenNav através desse MyNav aqui. Vamos lá no nosso JavaScript. Ao invés do nosso alerta, agora a gente quer abrir, então, esse nosso cara. Então, eu vou pegar aqui o nosso document, acessar o nosso documento, que é o nosso arquivo aqui, a página em si, ponto getElementById. Vou pegar aqui qual que é o ID. O ID que a gente tem aqui, ó, é o nosso overlay, que é esse MyNav aqui. Então, MyNav, ponto style, ponto width. Quando você dá um OpenNav, o que eu quero fazer? Igual 100%. Beleza? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai adicionar esse estilo de 100%. Ó. Cliquei, 100%. Olha que legal, né? E agora eu preciso fazer o fechar. Então, eu vou copiar aqui. No MyNav, o estilo vai voltar para 0. Se você quer fechar, o estilo volta para 0, 0%, tanto faz. Então, vou salvar, cliquei, abriu, cliquei aqui, ó, só clicar no xizinho aqui, tá? Clica no xizinho, fechou. Olha que legal. Muito massa, né? Então, agora, vou salvar. E a gente já pode continuar o nosso estilo.
Vou abrir aqui. Agora, deixa eu tirar o zoom, a gente precisa arrumar o item dentro, os posicionamentos dos itens. E a gente vai acessar aqui, então, o nosso Overlay Content. Então, vou copiar aqui o nome da classe. Vamos lá. Vamos aqui embaixo no ponto Overlay Content. Show de bola. Aqui dentro, então, eu vou passar uma posição relativa a esses itens aqui. Vou passar Top 25%. Vou descer um pouquinho. Width 100%. Text Align Center. Para alinhar esses itens no nosso centro. Margin top de uns 30 pixels, beleza. Vamos agora acessar cada item dentro, então, ponto overlay, a padding interno de uns 8 pixels, text decoration para tirar esse sublinhado, vou passar aqui nome, beleza. Color, vou colocar aqui um 818181, beleza. Então, vou tirar a cor dele aqui, colocar esse cinza. Display block. Com isso, a gente vai colocar um embaixo do outro. Então, ó, já passou aqui. Maravilha. Font size, aqui a gente pode dar uns 34 pixels. Então, o tamanho, claro, que você achar melhor. Então, aqui a gente passa o tamanho. Transition, vou passar aqui uns 0.3 segundos para a gente ter uma transiçãozinha legal. Agora, então, ponto overlay, a, dois pontos hover, vírgula, ponto overlay, a, dois pontos focus. Então, quando a gente passar o mouse em cima de um item, ou quando ele tiver com foco, a gente pode dar uma cor um pouquinho mais forte, né? Então, vou passar aqui um F1, 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 F1. Então, se eu passar o mouse, ó, vai ficando branco, né? Em cima de cada item aqui, beleza? Então, fica bem mais legal. Show de bola. Ponto overlay, ponto close. Deixa eu ver qual que é o nome aqui do nosso botãozinho de fechar. Eu chamei aqui close BTN. Então, ponto close BTN. Position vai ter que ser absolute e a gente vai posicionar ele em cima, aqui no centro, pode ser a posição que a gente quiser. Então, ponto e vírgula, top 25 pixels ou 20 pixels, beleza. Vou passar aqui um right lá na direita, então 45 pixels, show de bola. Vamos aumentar ele um pouquinho também, né? Então, font size aqui de uns 60 pixels, beleza. E basicamente a gente finaliza, né? Só que dá pra gente melhorar um pouquinho a parte de responsividade desse cara. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, @media screen and max height por 450 pixels. Quando a altura da tela for menor que 450 pixels, eu quero aumentar, então dar uma diminuída no tamanho da fonte, por exemplo, para ficar bem legal. Então, ponto overlay, vou acessar o nosso font size de uns 20 pixels aqui, para diminuir um pouquinho, né, para também não ficar tão grande. E também ponto overlay, vírgula, ponto close btn, font size de uns 40 pixels, que estava 60, né, a gente passou aqui, ó, 60, a gente dá uma diminuidinha legal. Top 15 pixels, diminui um pouco também. E right, que aqui a gente tinha passado 45, eu vou passar aqui agora, então, uns 35 pixels, beleza? Então, show de bola. E com isso, então, a gente já cria toda a nossa interface, né? Que basicamente a gente passa, então, a nossa transição, que o overlay tem 0, e ele só vai ter 100% de largura quando você clicar aqui no botão. E aí a gente faz isso com o JavaScript. Então, quando você clica no item, a gente acessa aqui o ID do nosso overlay aqui, que a gente passou myNav, aqui no nosso script, e fala, olha, agora então você tem uma largura aí de 100%. Agora, se você clicar em fechar, volta para 0, então ele esconde da tela. Então, a gente pode abrir, ele aparece na tela aqui, então aparece os menus, né? Você poderia criar sua navegação do seu site sem problema. Então, ele está todo responsivo porque ele é baseado em porcentagem, então ele sempre vai pegar a porcentagem, então o tamanho inteiro, a largura inteira e a altura também. Então, a gente pode fechar, pode abrir, ter as navegações aqui e fica muito legal. E claro, esse cara aqui a gente criou com um menuzinho hambúrguer, mas poderia ser qualquer menu para abrir ou fechar, e aí a estilização para abrir é a mesma, né? Só passar de 100% e para fechar, voltar para 0, que você tem o efeito de abrir e fechar esse seu menu aqui responsivo e que fica bem bacana para aplicar no seu projeto. Então, se você gostou, clica aqui no gostei, comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui para vocês aqui no canal. Então, se inscreve aqui embaixo no canal, clica no gostei, te vejo no próximo vídeo. Até mais.